com ousadia, com intrepidez, com intimidade. E irá, ó Pai, abraçar os nossos corações e nos impulsionar em direção a Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Eita, Pai. Muito nós temos ouvido falar neste mês, especificamente, sobre dores. Quem faz parte de um PG aqui? Levanta a mão. A gente ouviu falar muito sobre dores. E eu tenho certeza que aprendemos bastante sobre isso. E sobre usar a dor para crescer, usar a dor para nos aproximar de Deus. A palavra de hoje fala um pouquinho disso também. E existia uma mulher que aprendeu a usar essa dor, que em meio à dor, ela não paralisou. Essa mulher, ela sai da sua terra. Essa mulher, ela deixa seus pais. Essa mulher, ela fica viúva. Essa mulher, ela não tinha filhos para aquela época. E ela passou por várias situações. Deixou seu povo, deixou seus costumes, deixou sua cultura. Ela não tinha mais nada. A única coisa que sobrou para essa mulher foi a pior parte do relacionamento. Qual é a pior parte do relacionamento? Uma sogra. Misericórdia. Mas, e não foi uma sogra qualquer. Foi uma sogra amargurada. Pior ainda, né? Hoje nós vamos falar sobre Ruth. Ruth. Eu sei que já oramos, vamos orar mais um pouquinho, irmãos. Fecha teu olho, estende tua mão, intercede pela minha vida nesta hora. Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Vem falar com o Teu povo aquilo que Tu tens a tratar nesta noite. Que nossa mente e nosso coração possa estar focado em Ti. Que nossa mente e nosso coração possa estar cativo à Tua palavra, Pai. Nós queremos ouvir o que Tu tens a falar conosco. Nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito através de mim. Eu me coloco apenas como um vaso para ser usado por Ti. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao Senhor, que é digno, digno e digno. Amém. Vamos tentar contextualizar um pouquinho aqui, porque senão a gente vai ler o livro todo de Ruth. A história vai dizer, depois você lê em casa o livro de Ruth. A palavra nos diz que Noemi sai da sua terra. Noemi era da terra de Belém. E Belém era conhecido como Casa do Pão. E Noemi, ela sai da Casa do Pão porque havia fome, não tinha pão. Ela saiu por causa de uma fome. E aí, essa mulher, ela sai da sua terra e com sua família, com seu marido, com seus filhos, e ela vai habitar em Moabe. Simplesmente, em meio a um período de crise, Noemi, ela sai de onde ela estava para ir habitar numa terra estranha. Moabe, quem foi Moabe, né? Foi o filho. Lembra da história de Ló? Quem lembra da história de Ló? Quem lembra da história que a filha de Ló engravidou do próprio pai? Moabe foi o filho da filha mais velha de Ló com o próprio pai. Ou seja,
Moabe era uma terra considerada amaldiçoada. Então, Noemi sai da sua terra, da casa do pão, e vai para a terra de Moabe. Foi Deus que mandou? Não. Ela foi porque ela quis. Então, ela vai para lá, em meio a uma crise, ela se move sem a aprovação de Deus. Lá em Moabe, ela perde o marido, os filhos se casam com mulheres moabitas. 10 anos depois, os filhos morrem e Noemi fica sozinha com as suas 2 noras. E aí ela decide voltar. No meio do caminho, Noemi fala com as noras, diz: voltem, eu não tenho nada a oferecer para vocês. Voltem. Então, Orfa, sua nora, simplesmente volta. E Orfa, ela desiste. Nessa circunstância, o que é que Noemi estava dizendo às noras? Minhas filhas, olhem, eu não tenho nada para vocês. Eu não vou poder engravidar e ter meu filho daqui que eles cresçam para vocês casarem com ele. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho terra, eu não tenho nada para vocês. Orfa viu toda a situação e disse: opa, vou voltar. Ruth, por sua vez, ela não desistiu. Ruth, ela persiste e ela decide seguir a sua sogra. Ruth, ela não olha o exemplo de Orfa e faz a mesma coisa. Porque muitas vezes nós estamos nos associando com pessoas e por seguir exemplos errados a gente vai fazer as coisas erradas. Ruth não olhou para Orfa. Ruth decidiu seguir a sua sogra. Ela não retrocedeu. O coração de Ruth era diferente. O coração de Ruth estava em entender que ela não queria mais aquela vida. O povo de Moabe era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo que sacrificava a ídolos, que sacrificava animais a outros deuses e que sacrificava até pessoas. Existia sacrifício humano naquela terra. E Ruth estava acostumada com tudo aquilo. Só que ela entendeu que aquela não seria mais a vida dela. E naquele momento Ruth, ela abre mão de tudo para seguir a sua sogra. E no capítulo 1, versículo 16, abre a tua Bíblia. Capítulo 1, verso 16. É uma das declarações de lealdade mais linda da Bíblia. E diz: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth ali, ela entendia de onde ela veio e que ela não queria mais aquilo. Ela entendeu que o passado não pertencia mais a ela. Ruth abriu mão do seu povo, Ruth abriu mão dos seus pais, Ruth abriu mão da sua cultura pagã para seguir a sua sogra e também para se converter ao Deus Todo-Poderoso. Ela diz: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Aonde fores, eu irei. Olha, não importa para onde é que você vai. Geograficamente falando, eu vou com você. O teu povo, a tua nação é a minha nação. E o teu Deus, Javé, o Senhor, é o meu Deus a partir de agora. E ali Ruth, ela conheceu o Evangelho sem antes até existir Cristo. E ela abriu mão de tudo. Ela se esvaziou para que Deus pudesse a encher. Eu quero te dizer nessa noite que a gente só vai ser cheio de Deus quando a gente se esvaziar de nós mesmos. A cada dia nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que Deus possa nos encher. Em nós, e nós por nós mesmos, não temos nada de bom. Essa carne não presta. Mas o que há dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, aí está o nosso valor. E Ruth, ela se esvazia dela mesma para que Deus possa a encher.
E isso é o Evangelho. Mateus 10, 39 diz: quem abre mão da sua própria vida por minha causa, a encontrará. E foi isso que Ruth fez. Ruth entendeu que ela precisava abrir mão de tudo. De todo o passado, de toda a história, de todo o pecado, de todo o sacrifício a ídolo, para que a sua história continuasse. Lembra de Orfa? A história de Orfa acabou ali, quando ela desistiu. Vocês já ouviram falar de Orfa mais alguma vez na Bíblia? Não, né? Porque quem desiste não tem história para contar. Quem desiste, a história acaba ali. Mas Ruth não desistiu. E o tema de hoje é: não acaba aqui. Diz aí para o teu irmão: a tua história não acaba aqui. Agora diz com força, irmão. Tua história não acaba aqui. A tua história não acaba aqui. A história de Ruth não acabou aqui. A tua vida não acaba aqui. Porque o nosso Redentor se levanta em nosso favor. A nossa história não acaba aqui. E hoje, antes de vir para cá, eu acho que uns 30 minutos antes de sair de casa, eu recebi uma notícia que uma tia minha faleceu. E na hora, o Espírito Santo tratou comigo. A história dela não acabou. Porque ela está nos braços do Pai. A história não acaba aqui. Então, a história de Ruth não acabou. A verdade é que, de repente, Ruth ela se encontra em meio a um caos. Em meio a uma situação difícil. Ela vai para uma terra distante. E eu vou dizer que ela se converte. E as coisas continuaram difíceis. Não foi fácil. Ela continuou pobre. Ela continuou sem ter filhos. Ela continuou viúva. Mas ela tinha entregado a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. De repente ela estava em meio a um caos. E numa terra distante e desconhecida, e com aquela sogra amargurada, pense numa situação difícil. A sogra se lamentando, Ruth capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: quando elas voltam de Moabe, e voltam para a terra do pão, ela chega e diz assim, o povo sabe que elas voltaram, e Noemi diz: não me chamem Noemi, porque Noemi significa agradável. Não me chamem mais de agradável. É melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi estava dizendo que o próprio Deus tinha feito isso com ela. De mãos cheias eu parti, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Gente, Noemi conhecia Deus, mais tempo do que Ruth. Mas ela estava ali, murmurando, amargurada, com sua alma amarga. E ela preferia ser conhecida pela situação que ela estava vivendo. Ao invés de ser conhecida pelo nome que ela tinha, ela preferia ser conhecida pela situação que ela vivia. E muitas vezes a gente quer ser conhecido pela situação que nós vivemos. Mas a situação não define quem você é. A situação que você está vivendo hoje não define quem é você. A situação não te define. Define quem realmente tu és em Deus. Isso vai te definir. Mas aí, Noemi estava ali para ajudar Ruth, mas ela estava tão amarga que ela só estava falando palavras sem noção. A Bíblia não fala que Ruth murmurou. Sabe o que Ruth faz, meu irmão? Capítulo 2. Elas chegaram, versículo 2 diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Daquele em que achar graça, eu vou recolher as espigas. E Noemi disse: vá, minha filha. É bem verdade que o momento não era fácil.
Ruth estava viúva. Ruth estava pobre, passando necessidade, precisava comer. Ela simplesmente se levanta e vai. Será que Ruth não chorou? Eu acredito que sim. Teve tempo de lamentar, teve tempo de chorar, teve tempo de ficar triste, mas teve tempo de tirar as vestes de luto e ir atrás, de enxugar as lágrimas e avançar. E chegou a hora de Ruth tirar a sua roupa de luto e enxugar suas lágrimas e ir trabalhar. E ela vai: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi diz: vá, minha filha. Versículo 3. Então foi ela, começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Deixa eu te dizer uma coisa. Ruth, ela não ficou parada, ela se posicionou. E é isso que o Senhor quer de mim e de você nesta noite. Posicionamento. Se Ruth tivesse ficado parada, ela não encontraria o campo de Boaz. Ela simplesmente estaria parada. Quando Ruth se posiciona, ela entra na rota do plano de Deus. Quando a gente se posiciona, a gente consegue entrar na rota que Deus já estabeleceu. O plano de Deus está aqui. O plano de Deus está aqui. E eu estou simplesmente parada. Eu vou entrar na rota do plano de Deus? Não. Então Deus quer que a gente dê um passo. E foi o que Ruth fez. Ruth deu um passo e entrou diretamente na rota do que Deus já tinha planejado. E a palavra vai dizer que foi casualmente que ela encontrou a plantação de Boaz. Meus irmãos, Deus não trabalha com acaso. Deus não trabalha com acaso, com coincidência. Não. Isso fazia parte do plano de Deus. Isso fazia parte do propósito de Deus. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas que parecem ser difíceis, mas isso faz parte do plano de Deus. Para eu estar aqui hoje, e enquanto eu estava meditando sobre esse texto, Deus me fez lembrar de que eu fazia parte de um outro ministério e aconteceram muitas e muitas coisas para que hoje eu pudesse estar aqui. E aquilo me feriu bastante. Aquilo me fez sofrer muito. Aquilo me doeu. Mas hoje, eu consigo falar e agradecer a Deus por toda a situação. E dizer com todas as letras: eu não tenho mais mágoa, eu não tenho mais rancor, eu não tenho mais nada que me incomode. E eu louvo a Deus pela vida do outro pastor, do outro ministério que eu fiz parte, porque me trouxe até esse momento hoje. Porque me trouxe até aqui. E ele, sabendo ou não, ele foi usado para que isso acontecesse. Ele foi usado para que eu pudesse amadurecer, para que eu pudesse crescer e continuar seguindo o propósito de Deus. Então, essas situações acontecem na nossa vida não é por acaso. É para que a gente cresça, é para que a gente amadureça. E foi assim que aconteceu. Ruth, ela não chegou nos campos de Boaz por um acaso. Era o projeto de Deus. E, de repente, versículo 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros e disse: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vai acompanhando na tua Bíblia, no celular. Eu sei que está escuro. Bota teu celular. No versículo 6 vai dizer: o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Sabe o que é que eles estavam dizendo aqui? Moabita, lembra que eu disse que era uma terra amaldiçoada? Era como se eles estivessem dizendo assim: olha, ela é uma amaldiçoada. Ela é uma pagã, que veio de uma terra pagã, de uma terra amaldiçoada.
Eles estavam falando do passado de Ruth. Nesse momento eles falavam do passado de Ruth. Mas aí no versículo 7 vai dizer: ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. E ele diz: ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. E neste momento, eles falam de quem Ruth era e eles falam do presente de Ruth. Eles falam que Ruth era trabalhadora. Ruth, ela não parou. Diz assim, ela só descansou um pouco. Ela estava trabalhando. Eles estavam falando da situação atual de Ruth. Sabe o que Deus trata comigo, meus irmãos, especificamente nesse versículo? É que muita gente vai falar do teu passado. Muita gente vai falar do teu passado. Quem foi fulana? Quem foi Lidian? Fazia isso, era aqui, era isso, aquilo. Muita gente vai falar do teu presente. Ah, porque ela hoje faz assim. Mas somente Deus tem o poder e a autoridade para falar do teu futuro. Porque somente Ele sabe. Somente Ele sabe. Não se preocupa se estão falando do teu passado. Não se preocupa se estão falando do teu presente. Deus, Ele quer falar do teu futuro. Então recebe, Deus quer falar contigo sobre o teu futuro. A tua história não acaba aqui. A tua história não acaba aqui. E acontece no versículo 8, Boaz diz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vai colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Eu darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. E quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E aqui a gente consegue ver a graça. A graça de Deus. Aqui Ruth representa a igreja. Aqui Boaz representa o próprio Deus. A graça de Deus sobre a minha e a tua vida. A graça de Deus na vida de Ruth. O favor não merecido. Porque aqui Boaz chega para ela e diz: ela não era nada, meus irmãos. Ela era viúva, lembra? Vamos lá. Ela era viúva, ela era pobre, ela era estrangeira, ela não tinha filhos. Quem era Ruth? Só que Boaz, ele diz: olha, não se afasta daqui não. Pode colher das espigas. Existia uma lei onde o órfão, a viúva, o estrangeiro, ele poderia pegar das espigas que sobravam. Então os ceifeiros iam lá, arrancavam as espigas, e as que tivessem caída, ou que sobrassem, o órfão, a viúva, o estrangeiro poderia passar e catar. Então, essa lei existia. E Boaz sabia dessa lei. E ele era cumpridor dessa lei. Então, ele deixou com que ela fizesse isso, pegasse. Mas muito mais que isso. Ele se preocupou com a proteção dela. Ele se preocupou com a provisão. E ele disse: olha, ainda tem água. Você não precisa nem se preocupar com a água. É isso que Deus diz para mim e para você. Jesus é a nossa fonte de água viva. A água está à nossa disposição. A água está para que nós possamos beber. E não é uma água suja. É a água mais pura de todas as águas que nós podíamos provar. A água está à nossa disposição. O nosso Deus, Ele é o Deus provedor. O nosso Deus é o Deus que nos protege. Da mesma forma que Boaz foi para a vida de Ruth, o Senhor é na minha e na tua vida. Ele sabia da lei, mas o favor dele foi muito mais além do que as exigências da lei. Ele se preocupou com tudo, nos mínimos detalhes. A graça de Cristo sobre a minha e a tua vida vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Vai muito mais além da nossa compreensão. Que graça é essa? Que nos alcança quando nós não merecemos. Que nos alcançou quando nós não merecíamos. E que nunca
mereceríamos. Que graça é essa? Que amor é esse? Que eu sendo falha, que eu sendo pecadora, estende a mão para mim. Que amor é esse? Que graça é essa? A gente não consegue compreender, meu irmão. A gente não consegue entender, porque vai além da nossa compreensão. Vai muito além. Esse amor, ele nos constrange. Por mais que venhamos tentar entender, jamais a gente vai conseguir. Aleluia. Versículo 11 diz: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Contaram-me tudo. Que notícias têm contado sobre você? Que notícias têm sido faladas sobre você? Aqui Boaz ficou sabendo de que Ruth tinha deixado tudo. Lembra do passado? Ruth deixou. Ruth deixou tudo. Ruth seguiu sua sogra. E Ruth está ali seguindo ao Deus Todo-Poderoso. E aí no versículo 12 vai dizer: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Em quem nós temos buscado o nosso refúgio? Onde está o teu refúgio? Quem tem sido o teu refúgio? É o teu trabalho, é? É o teu dinheiro? É a tua família, o teu refúgio? Nosso refúgio tem que ser o Deus, Senhor dos Exércitos. O nosso refúgio precisa estar nele. O nosso refúgio precisa ser Ele. E aqui Boaz fala, ele fala sem nem saber, que ele mesmo foi usado como o refúgio de Ruth. Lembra que Boaz está representando o próprio Deus aqui? Representando o nosso Jesus? Lembra? Na continuação do texto vai dizer que, mesmo tendo achado graça diante do dono da fazenda, mesmo tendo achado graça, Ruth, ela continua a trabalhar. Ruth continua a fazer o que tinha que ser feito. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque hoje tem se pregado uma graça muito fácil. Tem se pregado uma hipergraça. Porque eu posso tudo. Eu já estou salvo, então eu vou me afundar na lama do pecado e eu já estou salva. Porque Jesus já pagou o preço por mim. Não é assim, meu irmão. Não, não é assim. Se você entende que a graça te alcançou, você não vai lá mergulhar na lama do pecado, não. Você vai viver conforme a vontade de Deus. Ruth, ela entendeu que mesmo tendo achado graça, ela continuava a trabalhar. Ela continuava a servir ali o dono da fazenda, Boaz. Ela continuou trabalhando, ela continuou servindo e ela continuou a fazer o que tinha que ser feito. Lembra que no começo do livro de Ruth, começa falando de fome? Fome, foram para Moabe, voltaram, estavam passando necessidade, mas de repente, Ruth é convidada para a mesa. Aleluia. Ruth é convidada para a mesa. E abre a tua Bíblia, capítulo 2, versículo 14 e 15. De volta à terra do pão, Boaz a convida para a mesa. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha para cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Em algumas outras versões vai dizer vinho. Pão e vinho te lembra alguma coisa? Pão e vinho te lembra alguma coisa?
Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados e ela comeu até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Eu quero te dizer que Jesus ele nos chama para a mesa. E mesa fala de comunhão. Mesa fala de intimidade. Quando Ruth ela é levada para a mesa, ela se alimenta do que tem na mesa. Ela come, e o pão e vinho fala da aliança que Jesus ele tem conosco, a aliança que Deus ele tem conosco através do sangue de Jesus. E ela come, e a palavra vai dizer que ela fica satisfeita. Ela fica satisfeita. Na mesa do Senhor, a satisfação. Na mesa do Senhor, a comunhão. Na mesa do Senhor, a intimidade. Na mesa do Senhor, não há falta de nada. Na mesa do Senhor, sobra. Sobra. Na mesa do Senhor, não sentimos falta de nada. É na mesa que Ele se revela a nós. É na mesa que o nosso coração queima. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? É na mesa que os nossos olhos estão abertos. Deus ele está te chamando para um momento de comunhão com Ele. Você catou espigas, você trabalhou, você aceitou da graça do Senhor, mas hoje Ele te chama para a mesa. Hoje Ele quer te alimentar com o que tem na mesa. Ele quer se revelar. Ele quer que os teus olhos estejam abertos. E Ele quer que o teu coração queime. Ele quer que o teu coração queime na presença. Não abre mão do teu tempo de comunhão com o Senhor. Não abre mão. Porque tudo que a gente tem, a moeda mais valiosa nos dias de hoje, se chama tempo. Não abre mão do teu tempo com Deus. Isso é muito importante. E ali Ruth, ela se alimenta, ela fica satisfeita e ainda sobra. Ainda sobra. Ruth come, se farta e ela ainda levou comida para sua sogra. O teu momento na mesa vai fazer você alimentar outros. O teu momento na mesa com o Senhor vai fazer que outros sejam curados. Lembra que Noemi estava amargurada? Lembra que ela estava xingando ali Deus? Dizendo que Deus que fez isso com ela? Lembra? Aleluia. Versículo 20. Noemi exclamou. Vou ler o versículo 19. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sua sogra que tinham trabalhado, e o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor. O Senhor que não deixa de ser leal e bondoso para com os vivos e mortos. Ela exaltou o nome do Senhor. O alimento que Ruth teve na mesa serviu para curar a vida de Noemi, a alma amargurada de Noemi. E ali Noemi começa a exaltar a Deus. O teu momento na mesa vai servir não somente para você, mas vai servir para curar outros. E a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente só quer para nós. Muitas vezes a gente aprende e só guarda para a gente. É para outros. É para outros, não se trata de mim. Nada é por mim, nada é para mim, e tudo é por Ele e para Ele. É para que o reino cresça. É para que a glória dEle apareça cada vez mais. E ali, aquele alimento, aquela porção, curou a vida de Noemi. E na continuação, versículo 21, Ruth, a moabita, contou: pois ele mesmo disse também: fique com meus ceifeiros, até que termine toda a minha colheita.
A comida não acabou. A tua história não acabou. A história de Ruth não acaba aqui. A história de Ruth acaba em Jesus. A história de Ruth é contada no Novo Testamento. A história de Ruth, ela se encerra em Jesus. E nessa situação diz: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. A colheita do Senhor ainda não terminou. Nós precisamos trabalhar. Os campos estão brancos. Nós precisamos trabalhar. A história de Ruth começa com barriga vazia e termina com a barriga cheia. Mas não é cheia de comida, né? Mostra Ruth grávida. E aí Ruth se casa e engravida. E nada mais, nada menos do que ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. Ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. Gente, qual a probabilidade de uma mulher pobre, viúva, estrangeira, ter seu nome escrito na Bíblia, ter o nome aqui, um livro com o nome dela? Qual a probabilidade? No contexto cultural e histórico do tempo da Bíblia, qual a probabilidade? Somente Deus faz isso. A história de Ruth continua sendo contada. A história de Ruth não acabou. Até hoje, nós acabamos de contar. E vai continuar a ser contada. Porque a história de Ruth, ela só se encerra em Jesus. Só que Jesus é eterno. Então não vai se encerrar. Ela entregou a sua vida e a sua história nas mãos do Todo-Poderoso. Sua história é relatada até os dias de hoje. Ruth, ela abandonou o passado. Ruth, ela se posicionou. Ruth, ela secou as lágrimas e avançou. Ruth aprendeu a receber da graça de Deus. Onde está o fim da tua história? Repete para o teu irmão: não acaba aqui. Repete para o teu irmão, com gosto, com força: não acaba aqui. Não acaba aqui. Pode estar parecendo que está difícil, mas não acaba aqui. Esse ainda não é o fim. Não é o momento de parar, não é o momento de chorar, não é o momento de retroceder. É o momento de enxugar as lágrimas e avançar, porque não acaba aqui. Essa é a palavra do Senhor para esta noite. O fim da minha história está escrito com Ele. O fim da tua história está nele. Então te alegra, porque o que Ele tem para você vai muito além da tua compreensão. O que Ele tem para mim e para a tua vida vai além do que nós podemos imaginar. E eu vou encerrar lendo o texto de Isaías 46, versículo 10. 46, 10. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, meu propósito permanecerá em pé, e eu farei tudo o que me agrada, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus.